Quer saber por que algumas pessoas se levantam uma e outra vez, não importa quantas vezes a vida as derrube? Porque existem aqueles que, mesmo em meio ao caos, mantêm a calma, avançam com determinação e parecem inquebrantáveis. Não é sorte, não é talento, é algo muito mais poderoso, força mental. E hoje vou revelar o segredo que os diferencia dos demais. Mas cuidado, porque uma vez que você souber, não haverá mais volta. Você não conseguirá mais se contentar com a versão fraca de si mesmo. Prepare-se, porque esta não é uma mensagem para quem desiste. Esta é para quem está pronto para se transformar. Antes de começarmos, quero que faça algo simples, mas poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase: hoje começo a treinar minha mente. Sou estoico. Faça isso agora sem pensar demais, porque quando você escreve algo com intenção, grava no seu subconsciente, e o que grava na mente se transforma em ação. Este é o seu primeiro passo para começar a mudar de dentro para fora. Escreva e torne isso real. Número 1. Organize sua mente como um móvel. Imagine por um momento que sua mente é como um grande móvel antigo, daqueles com muitas gavetas, todas perfeitamente organizadas. Cada gaveta tem uma etiqueta. Uma diz medo, outra diz fadiga, outra dúvidas, outra raiva, lembranças, ideias, problemas pendentes e assim por diante. Cada gaveta está ali por uma razão e você, como dono desse móvel, tem a chave de cada uma. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma ferramenta prática que você pode usar todos os dias para ter clareza mental e não se deixar arrastar pelo caos interior. Quando você acordar de manhã e sentir aquele nó no estômago, aquela inquietação que não sabe de onde vem, não a ignore. Faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo? De onde vem isso? Talvez você descubra que está ansioso por algo que ainda não aconteceu ou triste por algo que já terminou. Você não precisa resolver isso naquele momento. Apenas reconheça. Abra a gaveta mental que diz ansiedade ou tristeza e guarde ali. Você não está negando o que sente, apenas está colocando no seu devido lugar, porque agora precisa focar no que está à sua frente. Suas tarefas, seu dia, seu presente. Isso não significa reprimir o que sente. Significa que você decide quando abrir cada gaveta, porque se deixar todas abertas ao mesmo tempo, o cômodo vira uma bagunça. É como tentar cozinhar com todos os ingredientes da geladeira espalhados sobre a mesa ao mesmo tempo. Você não consegue se mover, não consegue pensar. Assim fica a mente quando não é organizada. Um ruído constante, uma mistura de emoções e pensamentos que não te deixam avançar. Use essa técnica também nos momentos de dificuldade. Suponha que você esteja trabalhando e de repente surge o cansaço. Não é só físico, é mental. Você começa a duvidar. Será que vou conseguir? Será que vale a pena? É nesse momento que você precisa parar e usar seu móvel mental. Diga: isto é dúvida, isto é fadiga, isso não precisa decidir por mim agora. E você guarda. Não joga fora, não ignora, apenas guarda. Você sabe que depois poderá voltar a essa gaveta, abri-la com calma e ver o que há dentro, mas agora não. Agora você tem algo mais importante para fazer. Essa técnica também te ajuda a recuperar o controle quando sente que tudo está desmoronando. Porque há dias assim, não é? Dias em que parece que a vida joga tudo em cima de você ao mesmo tempo. Uma discussão familiar, um erro no trabalho, uma notícia inesperada, tudo junto. E você, no meio disso tudo, tentando se manter firme. É aí que você precisa dessa organização mental, dizendo: isto vai para esta gaveta, aquilo para aquela, isso eu verei depois, aquilo eu posso deixar passar. Isso te dá estrutura, te dá poder, e o melhor é que você não precisa de nada externo para fazer isso. Só sua imaginação, só esse móvel em sua mente. Você pode criar quantas gavetas quiser. Algumas serão para emoções antigas, outras para novas ideias. Algumas estarão cheias, outras quase vazias, mas todas terão seu lugar, e isso faz toda a diferença.
Porque quando tudo está no seu lugar, você pode ver com clareza, pode decidir melhor, pode respirar. Não deixe que sua mente seja uma gaveta aberta, cheia de papéis soltos. Faça dela um lugar onde você escolhe o que atender e quando atender. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa doer ao mesmo tempo. Nem tudo precisa ficar na superfície. Use as gavetas. Organize sua mente como organiza seu quarto. Com intenção, com calma, com sabedoria. É assim que se vive com foco, mesmo em meio ao ruído. Número 2. Encontre o lado positivo nas dificuldades. Quando a vida te lança uma dificuldade, você tem duas opções: deixar que ela te derrube ou usá-la como uma escada para subir ainda mais alto. A maioria escolhe a primeira opção. Reclama, desiste, amaldiçoa a própria sorte. Mas aqueles que realmente crescem são os que olham o problema nos olhos e dizem: aqui há algo para mim, algo que posso aprender, algo que vai me tornar mais forte. Não se trata de negar que dói. Claro que dói. Perder um emprego, terminar um relacionamento, fracassar em um projeto, receber uma má notícia. Isso machuca e muito. Mas é justamente aí que começa a verdadeira transformação. O que faz a diferença não é o que acontece com você, e sim como você escolhe interpretar o que acontece. Você vai deixar que a dificuldade te defina ou vai permitir que ela te transforme? Cada vez que algo não sai como você esperava, você recebe uma oportunidade, a chance de se conhecer melhor, de ver quanta paciência tem, de descobrir o quanto pode ser criativo para resolver o que precisa, de perceber se o seu desejo de seguir em frente é mais forte do que suas desculpas. Porque os desafios não estão aí para te parar, estão aí para te revelar, para mostrar do que você realmente é feito. Olhe para as pessoas que você admira, aquelas que conquistaram algo grande. Você acha que elas chegaram lá sem passar por momentos difíceis? Claro que não. Muitos cresceram justamente porque enfrentaram o fogo, porque não fugiram da dor, mas usaram essa dor como combustível para alimentar seu propósito. Cada queda ensinou algo, cada tropeço deixou uma lição, e você também pode fazer o mesmo. A chave está no foco. Se você focar apenas no lado negativo, vai ficar preso em um ciclo de frustração e reclamações. Mas se mudar sua perspectiva e começar a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Sua mente se abre. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o protagonista do seu próprio crescimento. Você perdeu algo que era importante para você? Talvez fosse o momento de soltar para que algo melhor pudesse chegar. Alguém em quem você confiava te decepcionou? Talvez isso ajude a fortalecer seus limites e a valorizar mais quem realmente está ao seu lado. Você fracassou em algo que tentou com todo o seu coração? Isso está te preparando para fazer melhor na próxima vez. É assim que o crescimento acontece. Ele não nasce nos dias fáceis. Ele nasce nos dias em que tudo parece estar contra você. Pratique isso. Cada vez que se encontrar diante de uma dificuldade, pare por um momento, respire, pergunte-se: que oportunidade isso está me dando? Em que posso me tornar melhor a partir daqui? E então haja a partir dessa mentalidade. Você vai ver como a sua forma de viver vai mudar. Você não vai mais reagir com desespero, mas com clareza. Não vai se afogar na tempestade, vai aprender a navegar por ela. Isso não significa que você vai gostar de cada golpe da vida. Significa que você vai encontrar um propósito, mesmo em meio à dor. E quando faz isso, você se torna mais resiliente. Você não quebra facilmente. Aprende a confiar na sua capacidade de superar, porque já o fez antes e sabe que pode fazer de novo. Da próxima vez que enfrentar algo difícil, lembre-se disso. Existe uma lição escondida em cada desafio. Uma semente de crescimento esperando para ser descoberta. Não ignore essa oportunidade. Não deixe que a dor te distraia do propósito. Pegue essa dificuldade, olhe para ela com outros olhos e use-a para crescer. Não é mágica, é prática. É mudar a maneira como você interpreta o que acontece.
E quanto mais você praticar, mais natural isso se tornará. No final, não se trata de evitar os problemas, mas de aprender a extrair algo valioso deles, porque é aí que reside o seu verdadeiro poder, na sua capacidade de encontrar o positivo, mesmo no meio das maiores dificuldades. Número 3, pare de se preocupar com o que já passou. O que já passou, você não pode mudar, já aconteceu, já foi. Mas há algo que você pode mudar, a maneira como decide viver a partir de agora. Porque enquanto continuar carregando o peso do passado, seguirá avançando com os pés amarrados. Vai ficar preso no que poderia ter sido, no que fez ou deixou de fazer, no que lhe fizeram ou no que não soube evitar. E isso não muda nada, só rouba sua energia, te desgasta, te impede de enxergar as oportunidades que estão bem diante de você. Existem pessoas que vivem carregando o passado como se fosse uma mochila cheia de pedras. Todos os dias a carregam. Acordam com culpa, com arrependimento, com dor, com raiva. Dão 1000 voltas no mesmo assunto. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse dito aquilo, por que aconteceu comigo? Mas a verdade é que nenhuma dessas perguntas tem o poder de mudar o que já aconteceu. Nenhuma. O passado não precisa de mais análise, precisa de aceitação. Aceitar não significa concordar com o que aconteceu, nem justificar quem te feriu. Aceitar é reconhecer que você já não tem controle sobre isso. É olhar para trás apenas para aprender, não para ficar preso lá. Porque se você se concentrar demais no que foi, vai se perder do que ainda pode ser. E isso é o que realmente importa. O que você fez, o que fizeram com você, as decisões que tomou, os erros que cometeu. Tudo isso faz parte da sua história, mas não precisa definir o seu futuro. Você pode pegar essas experiências e transformá-las em aprendizado. Pode usar a dor como impulso, a culpa como consciência, o erro como guia. É isso que fazem as pessoas que decidem seguir em frente. Elas não ficam presas no porquê, mas escolhem se concentrar no para quê. Para que isso me aconteceu, o que posso aprender aqui, como posso usar isso para me tornar alguém melhor. Aí tudo muda, porque você deixa de viver reagindo ao passado e passa a criar a partir do presente. E quando você faz isso, quando decide deixar ir o que não pode mudar, algo se liberta dentro de você. Você se sente mais leve, mais em paz, mais focado. Comece perdoando a si mesmo. Pare de se castigar pelo que não sabia naquele momento. Você fez o melhor que pôde com o que tinha. E se hoje faria diferente, isso não é motivo para se culpar. É sinal de que você cresceu. Perdoe também os outros, não porque eles mereçam, mas porque você merece estar em paz. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro adoeça. Solte, liberte-se, volte para o presente. É aí que está o seu poder. A única coisa que você pode controlar é o que faz hoje. Então coloque sua energia nisso. O que você pode fazer hoje para melhorar sua vida? Quais hábitos você precisa mudar? Que decisões pode tomar agora para se aproximar do que deseja? Cada minuto que você passa pensando no que não pode mudar é um minuto a menos investido naquilo que pode construir. Não se trata de esquecer o passado, mas de não viver preso a ele. É usá-lo como referência, não como prisão. O passado foi seu mestre, não seu dono. Pegue a lição e siga em frente, porque você merece avançar sem cargas, sem culpas, sem correntes. Você merece um futuro construído com consciência, não com remorsos. Lembre-se disso. Sempre que um pensamento sobre o passado tentar te prender, respire e volte ao presente. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora? Isso é o único que é real. O resto já não existe. O futuro começa aqui, no que você decidir fazer hoje. Então solte, libere, avance. Sua nova vida não está no que passou. Está no que você está disposto a construir a partir de agora. Número 4. O poder dos pensamentos e das palavras na realidade. O que você pensa importa, o que você diz também. Cada pensamento que você tem e cada palavra que pronuncia são como sementes que você lança no solo da sua realidade.
E o mais surpreendente é que essas sementes crescem, tomam forma, se transformam na sua maneira de ver a vida, na sua atitude, nas suas decisões, nos seus resultados. Não é mágica, é mentalidade. Sua mente está criando seu mundo constantemente e muitas vezes você nem percebe o poder que está entregando às suas próprias palavras. Quando você diz, não consigo, seu corpo acredita, sua mente aceita, suas ações refletem isso. Em contrapartida, quando você diz, vou tentar, algo se ativa dentro de você. Sua mente se abre, sua energia muda e, de repente, surgem ideias que antes você nem sequer considerava. Esse é o poder da palavra. Não é apenas comunicação, é criação. Toda vez que você fala consigo mesmo, está dando direção à sua vida. Pense nisso. Quantas vezes por dia você se diz coisas que te limitam? Não sou bom o suficiente. Sempre fracasso nisso. Não nasci para isso. Não tenho sorte. Com certeza vai dar errado. E o pior é que você faz isso no automático, sem questionar. Mas tudo isso tem um preço, porque o que você repete, você reforça. O que afirma constantemente se transforma em crença, e o que você acredita, você vive. Então comece a observar seus pensamentos, pare e escute o que está dizendo a si mesmo. Você está se apoiando ou se sabotando? Está falando com força ou com medo? E se perceber que seu diálogo interno é negativo, mude-o, substitua-o. Não com frases vazias, mas com afirmações que te impulsionem. Se antes você dizia, não consigo, diga, estou aprendendo a fazer isso. Se pensava, isso é impossível, diga, vou encontrar uma maneira. Se dizia, não sou bom nisso, troque por, posso melhorar a cada dia. Essa mudança não se trata de mentir para si mesmo, mas de se empoderar, porque muitas vezes não é a realidade que te impede, é a sua interpretação dela. Você muda seu pensamento e muda sua percepção. Muda sua percepção e muda suas decisões. E isso transforma seus resultados. É assim que funciona. Fale consigo mesmo como alguém que merece conquistar o que deseja, porque você merece. E nos momentos difíceis é aí que mais importa. Quando as coisas não saem como você esperava, não se afunde com suas próprias palavras. Não diga, falhei de novo, ou não sirvo para isso. Diga, esta é uma oportunidade para aprender. Cada erro me fortalece. Não vou desistir. Isso muda sua energia, te dá impulso, te sustenta quando tudo parece difícil. Lembre-se, ninguém fala mais com você do que você mesmo. Você é a voz que mais escuta todos os dias. Então, torne-se seu maior aliado. Que sua voz interior não seja um inimigo, mas um mentor. Alguém que te lembra do seu valor, mesmo quando você duvida. Alguém que te levanta, mesmo quando você cai. Se você encher sua mente de pensamentos claros, fortes e positivos, sua vida vai se alinhar com essa energia. Não porque as circunstâncias externas mudem de imediato, mas porque você muda por dentro. E isso é o que realmente transforma a sua realidade. Você pode começar hoje. Não precisa ter tudo resolvido. Basta ter clareza sobre o que você não quer mais repetir na sua mente. Identifique as frases que te limitam e substitua-as por outras que te fortaleçam. Faça isso com intenção. Faça isso todos os dias. Com o tempo, verá como essa prática começa a dar frutos, porque a mudança sempre começa de dentro para fora. E quando você muda a maneira como pensa e fala sobre si mesmo, está dando o primeiro passo para criar uma realidade muito mais alinhada com aquilo que realmente merece viver. Número 5, reflita sobre a brevidade da vida. O tempo não espera por ninguém. Cada dia que passa é um dia que não volta. Cada hora que você deixa escapar, se vai para sempre. E, no entanto, vivemos como se tivéssemos uma eternidade pela frente. Adiamos o que é importante, deixamos nossos sonhos para depois. Nos enredamos em preocupações pequenas, em discussões sem sentido, em rotinas vazias e assim, sem perceber, a vida vai escapando, não de uma vez, mas em pedaços. A vida é curta.
Isso não deveria te assustar, deveria te despertar, porque se você tem consciência de que o tempo é limitado, então cada segundo se torna precioso. Cada conversa, cada passo, cada decisão conta. Você já não pode se dar ao luxo de viver no piloto automático. Já não pode mais desperdiçar tempo com coisas que não te acrescentam, com pessoas que não te fazem bem, com hábitos que te afastam do que você realmente quer. Pergunte-se hoje: estou vivendo com propósito ou apenas sobrevivendo? Estou investindo meu tempo ou apenas deixando ele passar? Porque a diferença entre uma vida plena e uma vida vazia está em como você usa cada instante. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que realmente importa, de estar presente, de tomar decisões alinhadas com quem você é e com quem deseja se tornar. Reflita sobre isso. Se você soubesse que tem apenas mais um ano de vida, continuaria fazendo o que faz hoje? Estaria com as mesmas pessoas? Continuaria gastando sua energia com o que hoje te desgasta? Ou finalmente teria coragem de mudar? De viver com mais intensidade, de dizer o que sente, de buscar o que ama, de deixar para trás o que te prende? A brevidade da vida não é uma maldição, é um chamado urgente para viver com intenção. Você não precisa de grandes mudanças, apenas de mais consciência, mais presença, mais honestidade consigo mesmo. Talvez tenha chegado a hora de parar de adiar aquela conversa pendente, de iniciar aquele projeto que você imagina há anos, de dizer a alguém o quanto ele é importante para você, de priorizar sua saúde, sua paz, seu propósito, porque você não sabe quanto tempo ainda tem, ninguém sabe. E essa verdade, longe de ser deprimente, pode te trazer clareza. A vida não vai esperar por você. O tempo não vai parar até que você se sinta pronto. Por isso, o melhor momento para viver com intenção é agora, não amanhã, não na próxima semana, não quando tudo estiver perfeito, porque esse dia perfeito não existe. O que existe é este instante, este momento, em que você pode decidir que não vai mais viver adormecido, que não vai deixar mais oportunidades escaparem por medo, por comodismo, por costume. Faça uma pausa e observe como está usando o seu tempo. Você está construindo a vida que deseja ou apenas deixando os dias passarem? Suas decisões diárias te aproximam ou te afastam do seu propósito? Lembre-se, cada ação, por menor que seja, está moldando seu destino, e cada dia é uma folha que se arranca do calendário, sem chance de retorno. Viver com propósito não é fazer coisas extraordinárias o tempo todo, é viver com intenção. É alinhar sua vida com o que realmente valoriza. É ter clareza sobre o que você quer deixar no mundo e como quer se sentir enquanto estiver aqui. E quando você faz isso, tudo muda. A vida se torna mais leve, mas também mais profunda, mais autêntica, mais sua. Não deixe o tempo escapar enquanto espera pelo momento ideal. O momento é agora, aqui. A vida é breve. Sim, mas se você a vive com propósito, cada instante pode se tornar eterno. Aproveite cada dia como se fosse único, porque é, e faça com que cada decisão reflita o que realmente importa para você. Assim, quando olhar para trás, não verá tempo perdido, verá uma vida plenamente vivida. Número 6. A resposta biológica ao movimento. Mover o corpo não é apenas uma questão de aparência, vai muito além de queimar calorias ou construir músculos. Cada vez que você se levanta e se põe em movimento, está ativando algo profundo dentro de si. Seu corpo começa a liberar substâncias que mudam seu estado mental, que te acalmam, te focam, te despertam. Não é coincidência que depois de caminhar, correr ou fazer exercício, você se sinta diferente, mais leve, mais conectado, mais você mesmo. Quando você se movimenta, seu cérebro responde, liberando endorfinas que funcionam como um analgésico natural, que te fazem sentir bem, relaxam e elevam seu estado de ânimo. Mas há algo ainda mais poderoso, o BDNF, uma proteína que atua como um fertilizante para o seu cérebro.
Cada vez que você faz exercício, está literalmente fortalecendo sua mente. O BDNF protege suas células nervosas, ajuda a desenvolver novas conexões, melhora sua memória, seu foco, sua capacidade de aprender. É como se seu cérebro se atualizasse toda vez que você movimenta o corpo. E não é necessário correr uma maratona. Você não precisa se matar na academia. Basta se movimentar, caminhar, se alongar, dançar, subir escadas, qualquer atividade que ative seu corpo. O importante é fazer isso com constância, porque quanto mais você se movimenta, mais fortalece esse ciclo biológico que te faz sentir melhor. Existem dias em que você se sente sem energia, sem vontade, com a mente nublada, e justamente nesses dias é que você mais precisa se mover. O movimento quebra o ciclo da inércia, tira você do estancamento físico e mental. Às vezes, 10 minutos de atividade podem te dar mais clareza do que 1 hora pensando nos seus problemas, porque o corpo é uma porta para o bem-estar mental, e abrir essa porta depende de você. Faça o teste. Da próxima vez que estiver estressado, saia para caminhar por 10 minutos. Respire enquanto caminha. Sinta o chão sob seus pés. Observe o que está ao seu redor. Você não precisa de nada mais. Apenas se movimente e deixe seu corpo fazer a sua parte. Te garanto que você voltará diferente. Sua mente terá se liberado. Seus pensamentos estarão menos pesados. E essa é a mágica do biológico. O corpo tem sua própria sabedoria, sua própria medicina. O movimento também regula suas emoções. Quando você se exercita, equilibra seu sistema nervoso, diminui a ansiedade, se torna mais resiliente ao estresse. É como se você se reconectasse consigo mesmo. Porque muitas vezes, quando nos sentimos mal, não é porque falta algo fora de nós, mas porque nos desconectamos do nosso corpo. E ao movê-lo, voltamos ao presente, voltamos a sentir. Não pense no exercício como uma obrigação. Pense nele como um presente que você se dá, um momento em que investe na sua saúde mental, no seu equilíbrio, na sua paz. Talvez você não veja as mudanças imediatamente, mas elas estão acontecendo dentro de você. Cada gota de suor é um sinal de que algo está se regenerando, não apenas nos seus músculos, mas também na sua mente. A clareza que você procura muitas vezes não está em pensar mais, mas em se mover mais. O foco que você precisa nem sempre vem de se esforçar mentalmente, mas de dar ao corpo a chance de ativar suas próprias respostas. Porque você foi feito para se movimentar e quando honra esse projeto, tudo começa a se alinhar. Faça do movimento parte da sua rotina, não como um peso, mas como uma ferramenta poderosa para viver melhor. 5 minutos, 10 minutos, 20, o que você puder. Mas faça, e verá como cada dia se tornará mais leve, mais claro, mais seu. Seu bem-estar está mais próximo do que você imagina. Está a apenas um passo. E esse passo quem dá é você. Com cada movimento, você está voltando para si mesmo. Número 7. O crescimento ao longo da vida exige curiosidade e humildade. Você nunca sabe tudo. E no momento em que acredita que não precisa mais aprender, você para de crescer. A vida é um caminho que só pode ser bem percorrido se for com curiosidade e humildade, porque o crescimento não é um destino, é um processo. E esse processo não para enquanto você estiver respirando. Cada dia traz uma nova oportunidade de melhorar, mas nem todos aproveitam. Por quê? Porque muitos se prendem ao que já sabem, se agarram à sua experiência, aos seus títulos, às suas conquistas, e nesse orgulho silencioso se fecham ao novo. Mas aqueles que realmente avançam, que se tornam sábios, são os que estão sempre buscando, perguntando, observando, ouvindo. Gente que entende que sempre há algo a aprender, até mesmo no erro, no fracasso, até mesmo daqueles que pensam diferente. A curiosidade é o motor. É aquela faísca que te faz querer entender mais, descobrir mais, ser mais. E a humildade é o canal.
É o que te mantém aberto à possibilidade de estar errado, a ideia de que pode melhorar, a sabedoria que chega quando você solta o ego. Juntas, curiosidade e humildade formam a base do verdadeiro crescimento. Não se trata de acumular conhecimento por acumular. Trata-se de transformar o que aprende em algo que possa aplicar, em algo que te faça viver com mais consciência, mais intenção, mais clareza. O crescimento pessoal é uma responsabilidade diária e começa com uma atitude. Hoje quero entender algo melhor do que ontem. Hoje quero ser mais sábio do que ontem. E sim, haverá momentos em que você enfrentará erros, falhas, críticas. Mas em vez de se fechar ou se defender, aprenda a recebê-los como uma oportunidade. Pergunte a si mesmo: o que posso melhorar aqui? O que isso está tentando me ensinar que eu não quero ver? O feedback, mesmo que doa, é um dos presentes mais valiosos quando você está comprometido em crescer. Ele te mostra seus pontos cegos, te tira da ilusão da perfeição, te lembra que sempre existe uma próxima versão de si mesmo esperando por você, se estiver disposto a ir em direção a ela. Os estoicos entendiam isso muito bem. Eles sabiam que a vida estava cheia de provas e que apenas aqueles que cultivavam uma mente firme e humilde poderiam atravessá-las com sabedoria. Por isso, praticavam a autoobservação constante, a disciplina e o desapego do orgulho. Sabiam que cada experiência, boa ou má, era uma oportunidade de crescimento. E é isso que te permite ser verdadeiramente resiliente. Saber que não importa o que enfrente, sempre pode aprender algo, sempre pode melhorar. Ser curioso e humilde não é sinal de fraqueza, é sinal de força mental, porque te torna flexível, te adapta, te prepara, te transforma em alguém que não se quebra facilmente, mas que se reinventa. Enquanto outros se agarram à necessidade de ter razão, você escolhe evoluir. Enquanto outros se fecham por medo de errar, você escolhe o caminho do aprendizado contínuo. Então faça a si mesmo essas perguntas todos os dias. O que aprendi hoje? Em que errei? O que posso extrair disso? Quem posso ouvir que me mostre outra perspectiva? E, acima de tudo, estou disposto a ser um eterno aprendiz? Porque quem sempre aprende, sempre cresce. Quem acredita estar completo, estagna. A verdadeira sabedoria não vem de saber tudo, mas de reconhecer o quanto ainda falta aprender. E quando você se move com essa mentalidade, com essa combinação de sede de conhecimento e humildade para reconhecer seus limites, então você se fortalece, porque sabe que não existe desafio que não possa transformar em crescimento, não existe queda que não possa virar lição. Não existe momento que não possa te ensinar algo, se você estiver disposto a olhar com os olhos abertos e o coração receptivo. A curiosidade te impulsiona, a humildade te guia e juntas te levam longe, te tornam mais sábio, mais resiliente, mais humano. E em um mundo que muda todos os dias, é exatamente isso que você precisa para se manter firme, não perfeito, mas sempre em movimento, sempre crescendo. Número 8. Não ter pena de si mesmo. Deixar de sentir pena de si mesmo é um dos atos mais poderosos que você pode fazer pelo seu crescimento. E não porque seja fácil, mas porque é necessário. Porque enquanto você continuar vendo sua vida a partir do papel de vítima, tudo o mais fica paralisado. Não importa quão difícil tenha sido o seu passado, não importa quão injustas tenham sido as circunstâncias, ficar preso à lamentação não muda nada, não te tira do lugar onde está, não constrói, apenas consome. A autocomiseração é uma armadilha silenciosa. No começo parece inofensiva, até natural. Por que comigo? Ninguém entende o que estou passando. Não foi justo o que aconteceu comigo. E sim, talvez realmente não tenha sido justo. Talvez você realmente tenha sofrido. Mas chega um momento em que é preciso parar de repetir essa história e começar a escrever uma nova. Caso contrário, você fica preso no mesmo capítulo, girando em círculos, esperando que algo mude sem que você mesmo se mova.
As pessoas fortes não são aquelas que nunca caíram, são as que, mesmo caindo, se levantam sem ficar presas no coitadinho de mim. São aquelas que entendem que, embora não tenham escolhido o que lhes aconteceu, podem escolher o que fazer com isso, porque você sempre tem esse poder, o poder de decidir como vai reagir. E aí está a chave. Se você escolhe se lamentar, você se enfraquece. Se escolhe agir, você se fortalece. Responsabilidade não é culpa. Não se trata de se culpar pelo que sofreu. Trata-se de entender que mesmo que você não tenha tido controle sobre muitas coisas na sua vida, você tem controle sobre o que faz hoje. Você pode escolher ficar parado, esperando que tudo melhore sozinho, ou pode se levantar e começar a construir algo diferente. Isso não significa que você não pode sentir dor. Significa que você não vai se instalar nela. Tome uma atitude, mesmo que pequena. Um passo, uma decisão, uma conversa que precisa ter, um limite que precisa estabelecer, um hábito que precisa abandonar. Porque cada vez que você age, está reivindicando seu poder. Está dizendo, isso não vai me definir. Está saindo do papel de vítima e assumindo o papel de protagonista da sua história. E o mais curioso é que quando você para de ter pena de si mesmo, começa a enxergar com mais clareza. Já não se concentra tanto no que falta, mas no que pode fazer. Já não se sente tão preso ao passado, porque começa a olhar para o futuro com novas possibilidades. O simples ato de assumir sua parte te liberta, te fortalece, te devolve a energia que você havia entregado à mágoa, à reclamação, à estagnação. Isso não significa que você não terá dias difíceis. Você terá dias em que se sentirá cansado, frustrado, ferido. Mas mesmo nesses dias, você pode escolher não se afundar no drama. Pode sentir tudo isso, sim, mas sem abrir mão de si mesmo, sem desistir, sem voltar para aquele lugar escuro onde tudo é culpa dos outros e você não pode fazer nada. Porque sim, você pode, sempre pode. Pergunte-se, estou agindo a partir da dor ou a partir da responsabilidade? Estou usando o que aconteceu comigo como desculpa para não avançar ou como impulso para crescer? E seja honesto. Porque é só a partir dessa honestidade que você pode mudar. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser corajoso. Corajoso para olhar para a sua vida de frente e dizer, chega de lamentos, hoje eu começo a assumir o controle. Hoje deixo de contar a mesma história de vítima e começo a construir uma história de poder. Quando você faz isso, tudo muda. Talvez o mundo não mude imediatamente, mas você muda. E quando você muda, seu mundo começa a se mover com você. Então levante-se, sacuda o lamento, assuma a responsabilidade e haja, porque o que vem depois disso é força, é liberdade, é crescimento e, acima de tudo, é vida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Número 9. Não entregar seu poder a pessoas ou situações. Pare de dar o seu poder assim, de forma direta. Porque toda vez que você permite que uma pessoa, uma crítica, uma circunstância ou uma emoção externa determine como você se sente, está entregando algo que pertence apenas a você, o seu bem-estar, a sua paz, a sua felicidade. E ninguém, absolutamente ninguém, merece ter tanto controle sobre você. Você não pode impedir que o mundo gire, que as pessoas mudem, que as coisas não saiam como você esperava. Mas você pode escolher como vai reagir a tudo isso. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua verdadeira liberdade. Porque, quando entende que seu estado interno não precisa depender do que acontece fora, você deixa de ser uma vítima da vida. Você se torna dono de si mesmo. Há pessoas que passam anos amarguradas pelo que alguém disse ou fez. Outras vivem presas no ressentimento, esperando que alguém mude, que peça desculpas, que repare o que foi feito. Mas o que acontece enquanto isso?
Você continua entregando sua energia, continua abrindo mão da sua paz, continua esperando que algo externo devolva aquilo que você mesmo deixou escapar. Uma pessoa mentalmente forte não faz isso. Uma pessoa forte para e diz a si mesma: eu não posso controlar o que os outros fazem, mas posso controlar o que permito que isso cause dentro de mim. E essa é uma decisão diária. Porque todos os dias surgem situações que podem tentar te tirar do seu centro. Todos os dias existe alguém que pode te ferir, decepcionar, frustrar. Mas o seu poder não está em evitar isso, está em como você escolhe responder. Não se trata de se tornar frio ou indiferente. Trata-se de amadurecimento emocional, de entender que ninguém mais pode te dar uma felicidade duradoura se você não a construir de dentro para fora. E essa felicidade não vem de ter uma vida perfeita. Vem de saber quem você é, de se aceitar, de se valorizar e de deixar de depender da validação externa para se sentir suficiente. Amor próprio não é clichê, é uma base sólida. Quando você se conhece, se aceita e se valoriza, não precisa mais que o mundo aplauda suas conquistas para se sentir bem. Você não precisa que tudo dê certo para ter paz, porque seu centro está dentro de você. E isso se percebe na forma como você fala, em como decide, em como se trata e em como permite que os outros te tratem. Comece a recuperar seu poder. Faça isso conscientemente. Cada vez que sentir que algo está te tirando do equilíbrio, pare um instante. Pergunte-se: estou deixando que esta situação decida como eu me sinto? Se a resposta for sim, redirecione sua atenção. Respire, reformule. Lembre-se, você escolhe como viver cada momento, porque se não for você, alguém fará isso por você. Visualize como seria viver sem depender das reações dos outros, sem medo da rejeição, sem necessidade constante de aprovação. Imagine-se caminhando pela vida com firmeza, com clareza, sabendo que aconteça o que acontecer lá fora, você vai estar bem por dentro. Isso não é arrogância, é paz, é força verdadeira, é a consequência natural de deixar de ceder seu poder. Você não precisa que as pessoas mudem, você não precisa que tudo se encaixe para ser feliz. Você precisa assumir que tudo o que precisa já está dentro de você, que o verdadeiro trabalho é interno, que o seu mundo interior deve ser o seu refúgio, não sua prisão. E quando você o fortalece, quando cuida dele, quando o nutre, não existe tempestade capaz de te derrubar. Então, retome o que é seu. A sua paz, a sua dignidade, a sua alegria. Não permita que ninguém as controle. Não entregue nas mãos de quem não sabe cuidar. Faça essas forças crescerem de dentro para fora, porque quando você decide parar de ceder seu poder, tudo muda. Não porque o mundo se torne perfeito, mas porque você se torna inquebrantável. Número 10. Não sentir inveja. A inveja é uma daquelas emoções que te rouba em silêncio. Não grita, não bate, mas desgasta, te consome por dentro, te desconecta de si mesmo e dos outros. Porque quando você sente inveja, está dizendo sem perceber: aquilo que aquela pessoa tem, eu não posso ter. E isso não é verdade. O que outra pessoa conquistou não tira suas possibilidades, não te diminui, não te atrasa. O único que te freia é a maneira como você escolhe enxergar o que os outros têm. Uma pessoa mentalmente forte não se deixa levar pela inveja, não vê o sucesso alheio como uma ameaça, mas como uma oportunidade para aprender. Observa, estuda, se inspira. Não desperdiça energia se comparando ou criticando, não cai nesse jogo de eu merecia mais, ou por que ele e não eu. Porque entende que a vida não é uma competição contra os outros, é uma jornada pessoal única. Cada um tem seu processo, seu ritmo, sua história. Quando você adota essa mentalidade, tudo muda. Você já não se sente menor pelo que os outros têm. Você já não sente que está ficando para trás. Pelo contrário, começa a enxergar em cada pessoa uma lição. Alguém conquistou algo que você também deseja? Perfeito.
O que essa pessoa fez para chegar lá? Quais hábitos ela tem? Quais decisões ela tomou que você ainda não tomou? É isso que as pessoas sábias fazem. Transformam a inveja em inspiração. Convertem o sentimento em motor, não em obstáculo. E para conseguir isso, você precisa abandonar a mentalidade de escassez, aquela voz interna que diz que existe pouco para todos, que se alguém ganha, você perde, que se alguém brilha, você apaga. Isso não é real. A vida não funciona assim. O fato de alguém ter tido sucesso não significa que você não pode ter também. Existe espaço para todos, abundância para todos. O universo não é limitado, mas a sua mente pode ser se você não a treinar. Mude o diálogo interno. Toda vez que vir alguém progredir, em vez de pensar foi sorte ou não merece, pense, se ele conseguiu, eu também posso. Em vez de se sentir menor, sinta-se motivado. Em vez de se afastar por ciúmes, aproxime-se para aprender. É assim que se cresce, é assim que você se liberta. Porque a inveja não apenas prejudica suas relações, ela também enfraquece seu foco, te distrai do seu próprio caminho, te faz olhar para fora em vez de olhar para dentro. E enquanto você está preocupado com o que os outros fazem, você deixa de construir sua própria jornada, deixa de usar sua energia para avançar e a usa para se comparar. E não há como crescer assim. O crescimento exige presença, esforço e atenção, não ressentimento. Comece a celebrar o sucesso dos outros. Mesmo que no início custe, faça disso um exercício. Parabenize quem está se saindo bem. Reconheça o esforço dos outros, sem sarcasmo, sem segundas intenções. Faça isso de verdade. No começo pode ser desconfortável, mas com o tempo se torna libertador, porque você aprende a se alegrar com as conquistas dos outros sem se sentir menor. E isso te traz uma enorme paz interior. E lembre-se de uma coisa, todos temos nossas batalhas. Talvez alguém mostre conquistas, mas você não vê o preço que ele pagou para chegar ali. Você não conhece seus medos, seus sacrifícios, suas noites de solidão. Por isso, em vez de invejar o que você vê, agradeça pelo que você tem, pelo que está construindo no seu tempo, do seu jeito. Cada segundo que você passa sentindo inveja é um segundo a menos investido no seu crescimento. Então mude a direção, olhe para si mesmo, foque, melhore, aprenda, porque sua vida não precisa de comparações, precisa de ação. E quando você faz isso, se torna mais livre, mais forte, mais você. E sem perceber, começa também a inspirar outras pessoas. Porque quem não sente inveja brilha de dentro para fora, e esse brilho não se apaga, ele se multiplica. Número 11. A necessidade de deixar ir para crescer. Às vezes, crescer não se trata de fazer mais. Às vezes, crescer se trata de soltar, de deixar para trás aquilo que já não te serve, o que pesa, o que dói, o que você carrega por hábito ou por medo. O verdadeiro poder muitas vezes não está em resistir, mas em saber quando é hora de abrir a mão e soltar, porque nem tudo o que você carrega ainda te pertence e nem tudo o que começou bem precisa permanecer para sempre. Nos ensinaram que soltar é desistir, que deixar algo para trás é perder, mas é exatamente o contrário. Quando você solta, não está perdendo, está escolhendo avançar. Está reconhecendo que existe algo dentro de você que quer mais, que merece mais, que precisa de espaço para respirar. Porque crescer exige espaço e você não pode se encher do novo se continua agarrado ao velho. Olhe para sua vida hoje. Faça isso com honestidade. A que você está se apegando? É a uma relação que já não traz paz? A uma ideia de quem achava que deveria ser? A um objetivo que já não vibra com você, mas que mantém por orgulho ou medo do que os outros vão dizer? A uma culpa do passado? A uma lembrança que revive como se soltá-la fosse trair sua história? Pergunte-se, isso me impulsiona ou me freia? Soltar não é fácil, eu sei. Às vezes dói mais do que ficar, mas é uma dor que limpa, que cura, que transforma.
O apego muitas vezes nos prende, nos mantém em zonas conhecidas, mas estagnadas. E viver assim é como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Você avança, mas cada passo custa o dobro, até entender que não precisa carregar tudo para chegar longe. Você só precisa do essencial: clareza, paz, propósito. Quando você escolhe soltar, está dizendo à vida que confia, que sabe que merece algo diferente, algo mais alinhado com quem você é. Está abrindo espaço, não só por fora, mas dentro de você. Espaço para novas oportunidades, novas pessoas, novas versões de si mesmo, porque você também muda. O que você precisava ontem pode não ser o que você precisa hoje. E tudo bem, é natural, é evolução. Também é necessário soltar expectativas, porque muitas vezes o que mais nos frustra não é o que acontece, mas o que esperávamos que acontecesse. Você tinha uma ideia clara de como deveria ser sua vida, sua relação, seu caminho. E quando isso não acontece, você resiste, se agarra à imagem mental, mesmo que a realidade mostre outra coisa. Mas essa resistência só traz sofrimento. A paz chega quando você aceita, quando solta o que imaginou e abraça o que é. Soltar é um ato de amor próprio. É dizer, eu me escolho, mesmo que isso signifique deixar para trás algo que um dia eu quis. É um ato de coragem, porque ficar no conhecido, mesmo que doa, é mais fácil do que encarar o incerto. Mas o incerto também é promessa, é possibilidade, é liberdade. E você não precisa fazer isso de uma vez. Às vezes, soltar é um processo. Um dia você decide soltar o ressentimento, outro dia a culpa, outro dia aquela voz interna que diz que você não pode. E pouco a pouco você vai se sentindo mais leve, mais você, mais em paz. Não se agarre ao que já cumpriu seu ciclo. Não permaneça no que te drena apenas por medo da mudança. Lembre-se, soltar não é esquecer nem rejeitar o que foi vivido. É agradecer, aprender e seguir em frente. É honrar seu caminho sem ficar preso em uma única estação. Quando você solta, não libera apenas o que pesa, você se liberta. E nessa liberdade, encontra espaço para recomeçar, para se reinventar, para crescer de verdade, porque não há crescimento sem desprendimento. E você merece crescer, merece viver leve, merece soltar para poder voar. Número 12. Desafie sua mente todos os dias. Desafiar sua mente não é uma opção, é uma necessidade, porque se você não a empurra, ela se acomoda, e quando a mente se acomoda, ela começa a perder força, torna-se preguiçosa, repetitiva, fraca diante de qualquer dificuldade. Mas se você a desafia todos os dias, se atira da zona de conforto, se lhe dá motivos para se ativar e se superar, então ela começa a crescer, começa a se afiar, a se tornar resistente, clara, imparável. O crescimento pessoal não acontece por acidente. Acontece quando você decide, de forma intencional, ir além do que acreditava ser capaz. Aprender algo novo, quebrar uma rotina, enfrentar um medo, questionar uma crença antiga. Tudo isso são formas de treinar sua mente, e você não precisa de grandes mudanças. Só precisa do compromisso diário de não permanecer o mesmo. Pergunte-se hoje: o que eu aprendi que me desafiou? O que eu fiz que me incomodou? O que me exigiu? O que me tirou da facilidade? Se você não tiver resposta, então sua mente passou o dia no modo automático, e esse é um luxo que você não pode se dar porque o mundo é incerto. A vida vai lançar desafios, e se você não estiver mentalmente preparado, vai se quebrar. É por isso que o treino é diário. Você não espera o momento difícil para se tornar forte. Você se torna forte para estar preparado quando esse momento chegar. Faça coisas que desafiem suas habilidades. Leia algo que você ainda não entende completamente. Ouça alguém que pensa diferente de você. Tente fazer uma tarefa que nunca fez. Pratique aquele idioma. Resolva aquele problema. Termine o que começou. Não se trata de fazer tudo perfeito, se trata de empurrar os limites. Sua mente foi feita para se expandir, não para estagnar.
E o mais importante, enfrente suas desculpas, porque elas sempre vão aparecer. Não tenho tempo, não sou bom nisso, já estou velho para começar. Tenho medo de falhar. Mas todas essas desculpas têm algo em comum. São confortáveis, te protegem, mas também te paralisam. E se você não as desafia, acaba preso em uma versão de si mesmo que já não te representa. Não viva limitado por pensamentos que não te impulsionam. Questione tudo. Troque o não posso por como posso. Sua zona de conforto é segura, mas também é uma prisão invisível. Te mantém parado, te dá a ilusão de controle, mas não há crescimento real ali. Cada vez que você se atreve a sair dela, está enviando um sinal para sua mente. Sim, eu posso ir além. Sim, eu sou capaz de me adaptar. Sim, eu estou pronto para mais. E essa confiança que você constrói nos momentos difíceis é a que vai te sustentar quando realmente for necessário. Faça exercícios mentais, não apenas físicos. Medite, escreva seus pensamentos. Aprenda a estar em silêncio consigo mesmo. Pratique o foco, observe suas emoções sem reagir imediatamente. Isso também é treinar a mente, porque uma mente forte não é apenas aquela que sabe muito, é aquela que sabe estar presente, que sabe decidir com clareza, que não se deixa dominar pelo medo ou pelo impulso. E lembre-se, a mente não cresce da noite para o dia. Ela cresce com consistência, com pequenos desafios diários que pouco a pouco te transformam em alguém mais capaz, mais consciente, mais poderoso. Não espere se sentir pronto. Comece agora, com o que você tem, de onde você está. Apenas garanta que a cada dia, mesmo que só um pouco, você esteja empurrando seus próprios limites. No final, não se trata de ser o mais inteligente, nem o mais rápido, nem o mais talentoso. Se trata de ser aquele que não se conforma, que continua aprendendo, que cai, mas se levanta para tentar de novo. Aquele que, aconteça o que acontecer, não para de se desafiar. Desafie sua mente todos os dias. Faça isso por você. Faça isso pela vida que você quer construir. Porque se você não fizer, ninguém fará por você. E acredite, quando começar a ver do que é capaz, nunca mais vai querer voltar atrás. Número 13. Acredite na sua capacidade de superar qualquer coisa. Acredite em você, não como uma frase vazia, mas como uma decisão diária. Acredite na sua capacidade de atravessar aquilo que hoje parece impossível. Acredite mesmo quando o medo sussurrar o contrário, porque quando você confia em si mesmo, algo muda por dentro. Sua postura se torna mais firme, seus passos mais seguros, sua mente mais clara. A confiança não é arrogância, é a certeza de que, mesmo sem todas as respostas, você tem a coragem de procurá-las. Mesmo que você não veja o caminho completo, confia que saberá avançar passo a passo. Olhe para trás, pense em tudo o que já superou, situações que na época pareciam insuportáveis, decisões difíceis, momentos em que você sentiu que não aguentava mais e ainda assim, aqui está você. Isso não foi sorte, foi força, foi decisão. Foi aquela parte de você que mesmo tremendo não desistiu. Reconheça isso, valorize sua história, porque dentro de você já existe a prova de que é capaz. Você não precisa ser perfeito nem ter tudo sob controle. Só precisa acreditar que pode enfrentar o que vier um dia de cada vez. Essa crença é como um músculo. Fortalece-se com a prática. Cada vez que você escolhe avançar apesar da dúvida, cada vez que dá mais um passo, quando poderia ter parado, está treinando essa confiança. E pouco a pouco sua mente começa a entender que sim, você consegue. Foque nas suas forças. Pare de colocar toda a atenção no que te falta. Em que você é bom? O que já conquistou até agora? Quais qualidades você tem que te tornam resiliente, constante, forte? Escreva-as se for necessário, torne-as visíveis, porque quando você reconhece seus recursos internos, sua perspectiva muda. Você deixa de ver os desafios como muros impossíveis e passa a vê-los como degraus. Use seu diálogo interno a seu favor. Repita para si mesmo o que você precisa ouvir.
Eu consigo lidar com isso. Estou avançando. Estou aprendendo. Não espere que outros validem o seu caminho. Valide você mesmo. As palavras que você diz a si mesmo têm um impacto enorme no seu estado mental. Não fale consigo como um inimigo. Fale como alguém que está se apoiando para crescer. E quando a dúvida chegar, porque ela vai chegar, não a veja como sinal de fraqueza, veja-a como parte do processo. A confiança não elimina o medo, ela o transforma em combustível. Você pode sentir medo e ainda assim seguir em frente. Essa é a verdadeira força, não a ausência de temor, mas a vontade de continuar apesar dele. O estoicismo dizia isso claramente. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. Epicteto ensinava que o que está no seu poder é a sua atitude, o seu julgamento, a sua ação. Então, mesmo que o mundo lá fora esteja em caos, você pode escolher manter a calma, a determinação, a fé em si mesmo, porque você não precisa de garantias externas se cultiva a firmeza interior. O estoico não busca uma vida fácil, busca ser forte para o que a vida trouxer. Lembre-se de que cada pequeno passo conta. Não subestime os avanços que parecem mínimos. Cada dia que você se levanta, cada vez que escolhe continuar mesmo quando tudo pesa, você está construindo algo grandioso. E essa constância, essa vontade silenciosa, é o que te transforma, é o que verdadeiramente te fortalece. Você pode superar qualquer coisa, não porque seja invencível, mas porque dentro de você existe uma força que ainda não terminou de se revelar. Uma força que aparece quando você decide acreditar, quando escolhe seguir em frente, quando não espera condições perfeitas para começar. Essa força está em você. Só precisa se permitir vê-la, senti-la e agir a partir dela. Confie. Não porque tudo esteja claro, mas porque você está comprometido com o seu crescimento. Acredite na sua capacidade, não apenas um dia, mas todos os dias, porque quanto mais acredita em si mesmo, mais longe pode chegar. E esse poder ninguém pode tirar de você. Número 14. Dê importância ao momento presente. Este momento é tudo o que você tem. Não ontem, não amanhã, este instante, aqui, agora. E, no entanto, a maioria das pessoas vive em qualquer lugar, menos no presente. A mente corre para o que já passou, remoendo erros, histórias que já não existem, ou se projeta para o futuro, fabricando preocupações, antecipando problemas, imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. Enquanto isso, o único tempo real, o presente, escapa como água entre os dedos. Você está respirando agora, ouvindo isso. Agora sente seu corpo, seu entorno, seus pensamentos. Isso é vida. Mas se você não presta atenção, se não está presente, está perdendo a única coisa que realmente pode viver. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou. O presente é o único lugar onde tudo acontece, onde você pode agir, onde pode mudar, onde pode desfrutar. Dê valor ao momento que está diante de você. Não precisa esperar algo grandioso para torná-lo especial. Às vezes, o mais profundo está no mais simples. Comer sem pressa, caminhar sem urgência, sentir o ar, olhar nos olhos de alguém sem distrações. É aí que começa a transformação. Você não precisa de uma vida perfeita para sentir paz. Só precisa estar realmente aqui. Comece a praticar. Quando comer, faça isso com atenção. Saboreie, observe, agradeça. Quando conversar com alguém, escute de verdade. Não fique pensando no que vai dizer em seguida. Fique com a pessoa. Fique com o momento. Quando caminhar, sinta seus passos. Respire profundamente. Deixe que o corpo o traga de volta ao presente, porque a mente viaja, mas o corpo está sempre aqui. Use-o como âncora. O mindfulness não é uma moda, é uma ferramenta. Meditar alguns minutos por dia não é apenas fechar os olhos, é se lembrar de que este instante importa, que você não está correndo para lugar nenhum, que não precisa resolver toda a sua vida agora. Só precisa estar presente com o que existe, com o que sente, com quem você é, sem julgamentos, sem pressa, sem distrações. Marco Aurélio disse claramente:
A vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela, mas também alertava que nos perdemos quando deixamos a mente vagar sem rumo. O estoicismo nos ensina a voltar para o presente, a focar no que realmente depende de nós. E isso, claro, só pode ser feito no agora, porque você não pode agir sobre o ontem nem sobre o amanhã. Só pode agir sobre o que tem nas mãos neste exato momento. E quando você aprende a viver assim, algo muda. Você se torna mais leve, mais consciente. Deixa de viver no piloto automático. Passa a perceber pequenas coisas que antes ignorava. A luz entrando pela janela, o som do vento, o sabor do café, as palavras de alguém querido. Tudo ganha mais sentido quando você está presente. Também diminui o ruído mental, porque muitos dos seus pensamentos ansiosos vêm de estar preso a tempos que você não pode controlar. Você se preocupa com o que vai acontecer, se tortura com o que já passou, mas aqui, no agora, a mente se acalma, encontra descanso, encontra clareza. Você não precisa ir para uma montanha para praticar isso. Pode fazê-lo no meio do barulho, do caos, da rotina. Só precisa decidir. Escolher voltar ao presente toda vez que se perceber preso a outros tempos. E quanto mais praticar, mais natural isso se tornará, mais equilíbrio você sentirá, mais vida você viverá. Porque você não veio aqui para correr sem consciência, veio para estar, sentir, criar, aproveitar, e tudo isso só pode ser feito no presente. Então não o subestime, faça dele o seu refúgio, a sua fonte, o seu espaço sagrado, porque enquanto você estiver no agora, você estará verdadeiramente vivo. Número 15. Limite seu tempo nas redes sociais. As redes sociais podem parecer inofensivas. Uma olhada rápida pela manhã, alguns minutos enquanto você come, uma conferida antes de dormir, mas sem perceber, o que era uma ferramenta para se comunicar vira uma prisão invisível, não porque sejam ruins em si, mas por como as usamos, por quanto precisamos delas, pelo que permitimos que provoquem dentro de nós. Quando você passa horas comparando sua vida com a versão filtrada da vida dos outros, está alimentando uma insegurança que não nasceu em você, mas que cresce se você não a controlar. Você entra em uma rede social e vê alguém viajando, outro comprando, outro celebrando, outro sorrindo perfeitamente. E sua mente começa a dizer: eu não tenho isso, eu não sou assim, minha vida não parece tão boa. E aí começa o dano silencioso, porque você para de valorizar o que tem, começa a se sentir menor, passa a buscar validação em um mundo que só mostra uma parte, a parte bonita, a parte falsa. Muitas vezes ninguém mostra seus dias tristes, suas inseguranças, suas quedas, mas você se compara como se tudo fosse real. Essa comparação constante rouba sua energia, tira seu foco, afasta você do que realmente importa, faz com que você viva para fora, tentando impressionar, aparentar, pertencer, mas por dentro desconecta você de si mesmo, do que é sem filtros, sem números, sem aprovação. E é aí que começa o trabalho real, colocar limites, voltar ao essencial, recuperar sua atenção, seu tempo, sua calma. Estabeleça horários, decida a que horas vai checar as redes e por quanto tempo. Não faça isso no automático, não permita que seja a primeira coisa que veja ao acordar nem a última antes de dormir. Use um alarme se for preciso, exclua aplicativos por um tempo, se souber que não consegue se controlar. Não se trata de eliminar tudo, mas de retomar o controle. Que não sejam as redes a decidir como você se sente, o que você pensa ou quanto você vale. Preencha esse tempo com outras coisas. Leia, caminhe, escreva, converse de verdade com alguém. Faça algo que nutra você em vez de algo que só o distraia. Porque muitas vezes usamos as redes não para nos entreter, mas para fugir. Fugir do silêncio dentro de nós, do que não queremos sentir. Mas nessa tentativa de escapar, nos desconectamos ainda mais da vida real.
E quanto mais espaço você cria no seu dia para estar presente sem distrações, mais vai se reencontrar consigo mesmo, mais vai lembrar do que realmente importa. Não são os likes, nem os seguidores, nem o algoritmo. É a sua paz, seu tempo, seu propósito. Isso é o que vale. Na visão do estoicismo, os sábios sabiam que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do nosso controle. E isso inclui a opinião dos outros, a aparência alheia, o que os outros mostram ou escondem. Marco Aurélio insistia que não há nada mais valioso que nossa atenção. Se a entregamos ao ruído exterior, perdemos o que há de mais sagrado, a conexão com o presente, com o essencial, com nós mesmos. Um estoico usaria a tecnologia, mas não seria escravo dela. Usaria com consciência, sem se deixar arrastar. Hoje você tem a opção de fazer uma mudança. Não precisa desaparecer. Só precisa decidir que lugar as redes sociais terão na sua vida. Elas vão ser uma ferramenta ou uma distração constante. Vão nutrir você ou enfraquecer sua autoestima. Você decide. E essa decisão pode transformar completamente a sua maneira de viver. Faça o teste, reduza seu tempo nas redes por alguns dias. Observe como seu estado mental muda, como seu foco melhora, como você se sente mais presente. Porque nesse silêncio que surge, quando o barulho se apaga, você encontra algo que vale mais que qualquer validação externa. A paz de estar consigo mesmo, sem comparações, sem máscaras, sem ansiedade. Apenas você em calma, vivendo o que realmente importa. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido. Não está aqui por acaso, está aqui porque algo dentro de você quer mudar, quer se fortalecer, quer mais. Então torne isso ainda mais real. Vá até os comentários e escreva: hoje começo a treinar minha mente, sou estoico. Essa frase não é apenas palavras, é uma declaração, um lembrete, uma promessa consigo mesmo. Escreva e leia-a sempre que precisar. Porque a verdadeira transformação começa quando você decide tomar o controle da sua mente. E você já deu esse primeiro passo.